Olá, tudo bem? Eu sou a Roberta, psicóloga da equipe Saúde Emocional, e hoje nós temos uma convidada especial, que é a Cileide, que vai conversar com a gente sobre violência doméstica, sobre relacionamento abusivo, e ao longo da história dela, ao longo da experiência dela, a gente aqui do nosso lado vai trazendo alguma contribuição para a reflexão. Cileide, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. É importante a gente deixar claro para as pessoas que nos assistem que a equipe convida pessoas a trazerem as suas experiências, de modo que a gente possa levar aí conhecimento, aprendizagem para quem nos acompanha aí do outro lado, e é o que a gente vai fazer hoje. A Cileide já autorizou, né, a divulgação desse nosso bate-papo, então, eu vou convidar ela para contar um pouquinho da história dela. Vamos lá, Cileide? Olá, boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Cileide, Maria Cileide, na verdade, mas aí encurtar para Cileide. Tenho 37 anos e queria falar um pouquinho da experiência que eu tive de um relacionamento que foi um relacionamento abusivo. Não foi meu primeiro namoro, mas foi a primeira pessoa com quem eu me relacionei, tive relações sexuais, a minha vida sexual começou a partir daí. Na época eu tinha 20 anos, conheci um rapaz e a gente começou a se relacionar, em seguida engravidei, a gente foi morar junto e tudo mais, e fomos construindo uma família, né? E ao longo dessa caminhada, eu passei por muitos momentos que caracterizam uma relação abusiva, mas que, no entanto, eu não tinha noção de que tudo aquilo que eu vivia era uma relação abusiva, né? Foram momentos muito difíceis, e momentos que eu hoje eu enxergo que né, vou falar de mim, não vou falar de nós, no geral, vou falar de mim. Eu, no momento, eu não caracterizava como relação abusiva e, para além disso, eu procurava soluções para isso, né? Culpabilizar outras coisas. Então, se a pessoa me gritava, a desculpa era, chegou cansado do trabalho, né? E então por isso que gritou. Eu falei alto e não devia ter falado. E as partes foram aumentando, né? As queixas foram aumentando, os abusos eles foram aumentando até chegar ao ponto de violência física mesmo. Eu me recordo do dia da primeira vez que eu sofri violência física. Eu trabalhava aqui em São Paulo, já estava morando aqui em São Paulo, porque a gente era do Sul. Ele é do Sul e a gente se conheceu lá. Então, meu filho nasceu no Sul, o nosso relacionamento nasceu lá no Sul. E a partir de uma época que meu filho estava com 2 anos de idade, a gente veio tentar a vida aqui em São Paulo. E ele trabalhava na época de motoboy, de doméstica, trabalhava até bem tarde, então eu chegava em casa por volta das 11 horas da noite, alguns dias. E ele trabalhava de motoboy, era um pouquinho mais flexível. Eu lembro que da primeira vez que eu sofria violência física, eu cheguei em casa e a casa estava uma bagunça, eu estava super cansada, era muito tarde da noite. Meu filho estava dormindo com fome, sem se alimentar, sujo, que tinha chegado da creche. E ele estava jogando videogame. E eu fui fazer uma queixa em relação a isso. Eu falei, caramba, né? Tô chegando tarde e olha a hora, o Derek está dormindo ainda, né? Sem tomar banho, sem se alimentar. E a partir daí começou uma discussão onde eu lembro ter falado para ele que ele estava jogando videogame, mas a TV era minha. E ele quebrou a TV e em seguida quebrou minha cara, né? E foi uma experiência horrível. Eu nunca tinha apanhado na vida de alguém, nem do meu pai. E passei por isso. Lembro que fui buscar ajuda da polícia, fui fazer boletim de ocorrência.
ele tinha saído de casa no momento, e quando eu cheguei na delegacia, o policial falou para mim: então, seu marido acabou de sair daqui, ele veio e livrou o flagrante, o que é que você quer fazer? Né? E foi uma coisa assim, muito difícil, porque eu já não estava no estado muito bem, eu tinha apanhado, eu estava machucada, e eu me senti violada novamente, porque eu não conseguia nem pensar, o que é que eu vou fazer? Que foi essa pergunta que ele fez, o que é que você quer fazer? Né? E eu fiquei tão desnorteada que eu voltei para casa. Eu não levei para frente a denúncia, voltei para casa e aí fiquei uns 3 dias separada dele. Mas lembro até hoje que, ainda assim, eu me culpabilizava por ter apanhado, que eu pensava eu deveria ter ficado calada. A louça estava lá, mas eu sou a dona da casa, né? Então eu que tenho que limpar. Então, assim, acredito que mulheres que passam por esse tipo de violência certamente tenham esse pensar, né, que não sei, talvez é estrutural, né? Então, assim, eu tenho comigo que eu cresci sendo ensinada que a mulher ela aprendia a lavar, passar, arrumar, cozinhar para casar, né? Para cuidar do marido, para cuidar da família, e que o casamento era até que a morte os separe. O meu ex, a gente passou 3 dias separado, e aí ele trouxe até mim o padre que que tinha concluído o nosso casamento e conversou comigo, enfim, eu voltei com ele. Passaram-se não muito tempo, eu não me recordo direito, porque são partes da minha vida que eu acho que a minha mente, assim, meio que ela não lembra muito bem, mas deve ter sido em 6 meses. E aí ele cometeu a violência física de novo, dessa vez na frente do meu filho, ele estava acordado. A gente se separou pela segunda vez. Eu fui embora para casa da minha mãe, que mora no Rio Grande do Norte, e ele para casa da família dele no Rio Grande do Sul. E assim, foi horrível. Eu fui embora porque todo mundo ficava falando: ah, mas você vai ficar aqui, vai fazer o quê com o filho? Né? Então, assim, eu vejo isso mais como uma outra problemática, né? De quando a mulher ela tenta sair do relacionamento e quanto interfere esse tipo de fala, né? Como que você vai conseguir sobreviver? E assim, eu já estava num estado muito vulnerável, porque pagava aluguel, e ele ajudava a pagar o aluguel e tudo, mesmo que trabalhasse aqui e ali, mas ajudava. E a gente fica com aquela ideia, né, de que ele é o provedor, quando na verdade, na época, eu era provedora, mas eu não me dava conta disso. Uhum. Então, acabei indo embora para casa da minha mãe. Fiquei 3 anos separada dele e 3 anos me culpabilizando pelo fim do relacionamento. Hoje, quando eu olho para trás, eu lembro disso e fico pensando, meu Deus, por que que eu pensava dessa maneira, né? Porque eu era vítima na história. Mas eu me culpabilizava por meu filho crescer sem um pai, pelo casamento ter acabado. E se eu estivesse cometendo um pecado mortal, né? Porque o casamento é até que a morte nos separe. Então foram coisas assim que machucavam muito. E aí eu voltei novamente a conversar com ele, porque para além de toda a relação, a gente tem um vínculo que é nosso filho, né? Um elo entre a gente que não vai se apartar. E a gente começou a trocar mensagem e voltamos. Passemos mais uns 3 anos junto novamente. Ele foi lá no Nordeste, passou um tempinho lá. Em seguida, voltou para o Rio Grande do Sul e eu voltei também. E foram mais 3 anos de violência, né? Que hoje eu ouso dizer que eram violências, que na época eu não enxergava como violência. Não foram mais violência física, mas eram violências psicológicas muito cruéis. Eu lembro que eu não podia falar muito, eu não podia reclamar, porque eu não estava na minha casa, era isso que eu escutava, tipo, cala a boca porque você não está na sua casa. Mas o lugar que eu morava, que eu estava convivendo, era o lugar que eu levava o sustento para dentro. Eu trabalhava
trabalhava de doméstica na época ainda também, na época de babá, e ele trabalhava, mas não era registrado, trabalhava com construção civil, essas coisas. E chegou uma época que ele não mais trabalhava. Aconteceram várias coisas, e ele foi perdendo perdendo trabalho mesmo, assim, porque as pessoas foram deixando de chamar e tudo mais. Então, basicamente, eu era a pessoa que pagava as contas da casa. E toda vez que eu chegava em casa, era a mesma coisa, era discussão, porque ele passou o dia em casa, mas do jantar, a louça do café da manhã, a louça do almoço, a louça do lanche dele da tarde, o jantar para mim fazer, além de tudo mais. E eu sempre chegava super tarde, tipo 9, 9h30. Durou, assim, mais ou menos uns 2 anos e meio, a gente discutia muito. Nas discussões, me aferia muito com palavras, e foi muito difícil, assim. E eu lembro que eu pensava muito em relação ao que as pessoas diziam, né? Mas é você que tem um gênio muito forte, por que você não fica calada? Né? E eu penso hoje o quanto isso me afetava, né? Questionando se realmente eu não era a errada na relação. E isso foi por bastante tempo, assim, se eu fosse falar assim que chegou um momento em que eu me dei conta, que eu acordei e que foi o momento que chegou para mim assim do chega mesmo, esse momento eu acredito que ele foi se construindo dia a dia, assim, momento a momento, em que as palavras eram muito cruéis, que eu não ouso repetir aqui, em que eu ouvia que eu não estava na minha casa, então talvez inconscientemente eu tenha ido me dando conta, né, desse não pertencimento, né, se não é minha casa, eu não pertenço aqui, né, esse não é meu mundo, e isso foi se construindo passo a passo, até o momento em que eu cheguei em casa, uma noite muito cansada, e lembro que ele falou para mim que tinha feito um boletim de ocorrência para mim. E eu não sabia o porquê daquele boletim de ocorrência. Eu estava trabalhando, cheguei cansada. Eu falei, mas por que você fez um boletim de ocorrência? O que foi que eu fiz? Você está perturbando a minha paz. E eu acho que assim, foi a gota d'água nesse momento. Eu provavelmente estava esgotada até o meu último. E também não falei nada, não discuti. No dia seguinte, peguei meu filho, saí de casa e foi muito difícil chegar a essa decisão de sair de casa. Porque quando eu me separei dele, pela segunda vez que eu fui para casa dos meus pais, os meus pais eles não queriam que eu tivesse voltado com ele, nem mais, né? Meu pai principalmente. Então, toda vez que eu estava lá, durante esses 3 anos últimos que eu passei com ele, que eu pensava em sair, antes de tudo, eu pensava na vergonha que eu tinha e que eu ia causar à minha família. E o quanto essa vergonha ela me fez ficar naquele lugar, num lugar onde o sofrimento era constante. Mas esse sentimento era tão forte que não me deixava sair, né? Então, Roberta, eu pergunto assim, como que a gente consegue ajudar, né, mulheres que estão nessa situação, que não conseguem, né, enxergar, que estão nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de opressão, porque em vários momentos esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha, ela poda, ela poda assim de uma maneira gigantesca a, o impulso que a gente teria que ter para sair desse lugar de sofrimento, né? Então, eu pergunto para você assim, como que a gente consegue, né, elucidar isso para uma mulher que está passando por esse tipo de situação? Porque eu tive que chegar nesse momento sozinha e eu não sei como eu cheguei nesse momento, é que nem eu falei para você. Provavelmente eu estava muito esgotada, né? Ajudar uma pessoa a não chegar nesse esgotamento, né? Uhum, uhum. Olha, Cileide, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque é muito difícil alguém que está
dentro do relacionamento, né, que está envolvido dentro do relacionamento, ter uma clareza. Você sabe do que eu estou falando porque você é estudante de psicologia, então, para quem não sabe, hoje a Cileide é estudante, vai se formar psicóloga, né? E a gente sabe que se eu tiver um relacionamento próximo com alguém que eu queira atender, não vai dar certo, porque eu tenho sentimentos envolvidos ali, né, e não vou ter a neutralidade suficiente para lidar com aquilo. É mais ou menos a mesma coisa, você está dentro da relação, então você coloca em dúvida, você não sabe muito bem, você gosta da pessoa, porque, e aí você não tem só momentos ruins, você tem momentos bons, não é tudo ruim, inteiramente ruim o tempo todo. Então, o que acontece? Isso deixa muito difícil para a gente ter uma clareza. É nesse sentido que é muito importante que a gente consiga ter o apoio de outras pessoas. E eu acho que o ponto importante desse nosso bate-papo de hoje, para quem está nos assistindo, né, e espero que várias pessoas assistam, não só pessoas que viveram a violência, mas outras pessoas que não viveram, né, para que elas saibam que é importante esse apoio. Essa história de briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, é bobagem, isso não pode existir, né? Porque quando você busca ajuda, você está procurando uma possibilidade de elucidação, alguém que possa ter um parâmetro que você não está conseguindo ter, né? E que você pergunta e você fala assim, o que você enxerga, né? Às vezes para uma amiga, para um familiar, o que você está enxergando nisso, né? E o que a gente vê é um machismo estrutural, né, que é isso que significa, né, o machismo estrutural, ele está nas entranhas da sociedade, a pessoa mal ouviu o que você falou, e ela repete frases como, você não vai conseguir viver sozinha, mas será que você não foi a culpada? Então, são todas frases, né, que você não tem nenhuma ponderação nessas frases, você repete, é uma coisa machista, né, que homens e mulheres repetem, e você perde a chance de apoiar uma pessoa que está precisando de ajuda para refletir, para olhar para aquela situação com um pouco mais de neutralidade. Então, o ser humano não vive sozinho, Cileide. Infelizmente, você não teve o apoio que você buscou. Infelizmente, as pessoas que você foi contatando talvez não tenham conseguido te dar isso que você buscava, mas a gente está aqui para levar essa mensagem e dizer, olha, é importante que a gente acolha essas mulheres, que a gente possa escutar e entender, porque absolutamente nada vai justificar violência física. Nada, absolutamente nada, vai justificar agressões, humilhações psicológicas. Então, já começa que a gente nem tem como levantar dúvidas, né? Não tem como levantar dúvidas. Quer dizer, né? A não ser que essa mulher também seja abusiva e agressiva. Isso também existe. Ninguém está dizendo que isso não existe. E ninguém está dizendo que também não exista violência doméstica entre casais homoafetivos, entre dois homens ou entre duas mulheres. Isso também existe. O abuso pode estar em qualquer lugar. Agora, para essa mulher ter consciência sozinha, é mais difícil, porque é o que você está dizendo. Ela vai cansando, ela vai, na verdade, ela chega a um esgotamento. Quando que, se você pudesse ter um apoio para elucidar, né, isso talvez tivesse te levado a uma compreensão mais ampla, um pouco mais cedo, né? Mas o importante é que você tomou consciência, né? Agora também é importante que esta mulher que vive a violência também esteja aberta a esse diálogo, porque acontece também o oposto. Às vezes alguém fala, olha, eu estou vendo uma coisa estranha, vamos conversar, tá tudo bem? E ela, né, fica exaltada porque, opa, tá falando mal do meu marido, peraí, não é bem assim. Ela fica fechada, não sei, por negação, tá negando o que está acontecendo, tá, né, não tá querendo ver de fato. Então,
A gente precisa falar abertamente sobre essas coisas, né, Cileide, como você está fazendo aqui. Uma mulher tem que ter coragem de chegar, se questionar, perguntar para as pessoas, ter a coragem também de ouvir o que as pessoas pensam, porque no final das contas, a decisão é dela. Então, não tem por que a gente se abrir para uma conversa e ter elementos para refletir melhor. Isso é muito importante. E é muito comum acontecer o que aconteceu com você: as pessoas não ajudarem, não apoiarem. Mas o importante é que você, mesmo pela exaustão, foi tomando consciência até que você venceu essa primeira etapa, né? Sim, Roberta. E chegaram muitas vezes pessoas chegaram até mim para falar assim, nossa, mas o fulano, né? Tá estranho, tá diferente, né? Agora. E eu fui aquela pessoa que o defendi muitas e muitas vezes, porque é aquilo que eu estava falando para você, né? Eu, enquanto mulher que estava passando por aquele momento de violência, eu buscava soluções para a violência, né? Eu buscava culpabilizar situações, então, chegou estressado, não, não tem nada a ver, você está vendo coisa onde nem existe, né? Não, mas eu deveria ter me acalmado mais, eu também me exaltei, né? A culpa foi minha, né? E a gente sabe que a culpa não foi, a culpa não é minha. Hoje eu tenho ciência disso e o peso disso hoje é menor em mim, mas posso te dizer com clareza o quanto isso me afetou pós, né, já ter separado, pós-separação, assim, muito tempo depois, quando eu busquei entrar em outro relacionamento, o quanto isso me afetou, principalmente porque eu ficava fazendo comparações, e isso era muito ruim. Eu precisei fazer terapia para não ter destruído o que eu já estava construindo ali com outra pessoa, que é uma pessoa bacana, que me funciona, que está sempre do meu lado. E, assim, é bem complicado realmente a gente, enquanto estar ali naquele lugar de vítima, né? Identificar que o vitimizador está te causando uma lesão que às vezes é invisível mesmo, não é visível, porque a violência ela não é só aquela que te deixa com o olho roxo, com a costela quebrada, ela vai para além disso. Eu acredito hoje assim que falta muita políticas públicas que divulguem, que elucide um pouco mais o que é uma relação abusiva. Como você falou, não é só uma relação entre homem e mulher, a gente sabe que relacionamentos tem de várias maneiras, né? Homoafetivo ou não, heterossexual ou não, mas a relação em si e o quanto uma relação abusiva ela pode prejudicar uma pessoa, né? Eu sou grata porque consegui sair a tempo, mas já li relatos de pessoas que são prejudicadas até hoje, que têm a autoestima lá embaixo, que não conseguem ter perspectiva uma melhora de vida, de um futuro melhor, que têm depressões muito fortes por conta de todas as coisas que ocorreram e que demorou muito para se enxergar naquilo, né, e sair daquilo. Então, assim, eu acredito que se existisse um pouco mais de políticas públicas voltado para isso enquanto prevenção, porque eu vejo que já tem bastante políticas públicas em relação a lugares que acolhem mulheres que são vítimas de violência, mas e se pensássemos enquanto proteção, né? Algo que venha antes e não depois, que seria muito, muito mais eficaz, eu acho, do que o depois. Eu acho que elucidar de maneira, sei lá, de repente, de divulgações,
e tudo mais. Nos meus estudos, que eu estou construindo meu TCC nesse tema, de violência contra mulheres, eu estou estudando o livro de uma autora que chama... Esqueci o nome dela agora, um pouquinho. Deixa eu só aqui. É Mary Susan Miller. E é muito bom o livro dela. Ela não é uma psicóloga, mas ela trabalhou muito tempo no judicial. E ela é escritora, tem vários livros em relação à violência doméstica. E nesse livro em questão, que chama Violência Psicológica contra Mulheres, Agressão Invisível, ele traz um questionário que tem 19 perguntas. Ele é usado, ela é dos Estados Unidos e trabalha no judicial. Esse questionário, ele é usado como um método mesmo de trabalho. Ele não é uma pesquisa nem nada. A mulher chega procurando serviços de proteção e eles, a primeira coisa que faz é levar para elas esse questionário, onde tem 19 perguntas que são em relação à relação abusiva. Então, vai desde, tipo, seu marido te bate, ele te priva de sair, ele se sente irritado quando você sai com amigas, quando você fala com amigos. E são perguntas muito corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia, e a gente não se dá conta daquilo. E aí, no final do questionário, está escrito que basta uma daquela para você ficar alerta de que você pode estar sofrendo um relacionamento abusivo. Eu achei isso muito interessante. Então, assim, acredito que falta políticas públicas no nosso Brasil em relação à prevenção da violência doméstica. Uma coisa que eu acho bem importante, Cileide, é também a gente poder falar com as meninas sobre isso, né? Então, já que você trouxe a questão da prevenção, né, a gente poder trazer essa discussão com as pequenas, desde pequenas a gente já está discutindo sobre isso, né? Está discutindo sobre esse posicionamento, e não só com elas, com os meninos também. Eu acho que nunca é demais, né, você poder trazer isso para a discussão, porque a gente precisa entender que a violência, ela não pode fazer parte das nossas relações, quaisquer que sejam elas, né, afetivas, amorosas, ou de amizades, ou qualquer outra relação. A gente não cabe mais, né, a gente se relacionar por essa via, né, porque a gente tem outras vias, a via do diálogo, a gente tem a via da transformação, né, se eu não estou bem, se alguma coisa para mim não me faz bem nesse relacionamento, somos adultos, a gente termina, a gente refaz, a gente faz diferente, né? Então, a violência não cabe mais, né? Então, a gente precisa aprender a dialogar, a gente precisa aprender a se priorizar. Falo, inclusive, de um homem que eventualmente está insatisfeito. Então, se ele está insatisfeito, busque aquilo que para você vai te fazer bem, né? Ninguém é obrigado a ficar em situações que fazem mal, né? A gente sabe que não é só isso, a gente sabe que a violência e a agressão têm outros componentes, que não simplesmente o fato de estar insatisfeito, não é só isso, mas a gente pode começar por aí, a gente olhar para as nossas vidas e dizer o que não está bom na minha vida. Então, eu acho que você sustentar coisas, né, pela via da violência, não vai levar a lugar algum, né? Não vai levar a lugar, machuca outras pessoas, então você tem filho, né? Então você machuca outras pessoas, você impacta o desenvolvimento dos filhos, várias coisas vão acontecendo. Então também eu sou super a favor da prevenção, acho que violência é tópico de discussão, violência de gênero dentro disso também, né? Então, porque o gênero feminino é violentado, né? Então, a gente também vai ter um programa para conversar com uma mulher trans,
que também sofre violência. Então, o gênero feminino, ele é foco da violência, né? E muito disso passa pelo fato de a gente ser caracterizada socialmente como um ser que está lá para servir e que é vulnerável e fraco. Então, é complicado, né? Então, a gente precisa mudar essa representação social do feminino. O feminino não pode ser visto assim, de forma tão pejorativa, tão negativa. E eu acho que a gente vai mudar isso se a gente puder conversar já com os pequenos. Já vim conversando, dialogando sobre isso, né? Sim, sim, Roberta. Acredito que é um viés assim que é necessário, né? É uma discussão que é necessária para que a gente leve para os nossos pequenos essa desconstrução, né, que vem de muito tempo aí enraizada, que é o machismo em relação ao gênero feminino, seja a mulher nascida mulher ou a mulher que não nasceu do sexo feminino, mas que se considera feminina, né? Então, assim, acho que, acredito, na verdade, que um dos viés que vai levar com que talvez o futuro dos nossos jovens, né? Meu filho tem 15 anos e eu converso muito com ele sobre isso, em relação à mulher, em relação a respeito, em relação a como você tem que lidar quando você está numa relação com outra pessoa, seja ela do mesmo sexo ou não, né? Que é desconstruir essa nossa sociedade que vem enraizada assim numa construção muito machista, né? E a gente carrega essas vias que vêm enraizada na gente de muito tempo. Eu tenho ainda hoje momentos em que eu me pego, né, fazendo, falando palavras que são palavras machistas em relação a situações. E aí, hoje, eu, como estudante de psicologia, né, eu já consigo, né, falar, peraí, Cileide, não é assim, né? Por que você está pensando dessa maneira, né? Vamos mudar esse jeito de pensar, porque não cabe a você isso. A outra pessoa, ela é um ser e ela é detentora do que ela faz com a vida dela, seja para o que for. Então, assim, esse viés de a gente entrar com prevenção começa pela educação e pela nossa educação com os nossos pequenos, seja em casa, seja na escola. Eu acho que seria de muita importância se na escola já houvesse esse tipo de discussões em relação à violência de gênero e outros viés, né? A gente sabe que é necessário. Mas Sim. muito obrigada pelo espaço. Imagina, Cileide, olha, só tenho a te agradecer. Eu acho que muitas coisas que a gente conversou aqui hoje servirão aí para reflexão de mulheres que estejam passando pela mesma situação ou de pessoas que podem hoje ajudar alguém que esteja nessa situação. Então, isso é muito importante. E você que nos assiste, se está precisando de ajuda, faça contato com a equipe Saúde Emocional. Se tiver dúvidas também, pode encaminhar dúvidas, a gente pode responder, se Leide também pode responder, se tiver alguma pergunta para ela, ou se você quer participar de algum programa para poder também compartilhar a sua história, mesmo que hoje seja uma história que esteja num momento muito difícil, ou se você já está num melhor momento da sua história, mesmo assim quer compartilhar, pode trazer também. Muito obrigada, Cileide, e pessoal, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.